Fala, meus irmãos queridos, tudo na paz de Cristo? Cláudio Coelho por aqui e hoje nós vamos embarcar com Paulo e Barnabé na sua primeira viagem missionária. Certamente que você vai aprender muito e ser muito abençoado nessa viagem, em nome de Jesus. Graça de Deus. O capítulo 13 começa dizendo que estava ali Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém, que havia crescido com Herodes, e inclusive também Saulo. E eles estavam ali com outros profetas e homens de Deus, eles estavam ali ministrando, louvando a Deus, se consagrando, jejuando. E ali foi onde o Espírito Santo deu a eles uma direção para que eles separassem Paulo e Barnabé para uma viagem, né? Uma viagem que seria uma bênção, umas experiências maravilhosas que Paulo teria. Mas já de começo de conversa, né, nós aprendemos que se a pessoa não tiver uma entrega verdadeira, não tem como Deus ele chamar para nenhum propósito. Sabemos que Deus tem propósitos maravilhosos para mim e para você, mas é necessário que haja uma verdadeira entrega a Deus de coração. Não adianta você orar, se consagrar, orar ao Senhor para que Deus venha te usar, se o seu coração verdadeiramente não vem estar entregue. E aqueles dois homens estavam entregues a Deus para que Deus pudesse usá-los ali para o Evangelho fosse expandido. E aí foi onde que o Espírito Santo deu a direção para que eles impusessem as mãos e orassem para a viagem que Paulo e Barnabé iriam fazer por outras partes do mundo. Após ali a oração dos irmãos, a imposição de mãos, a bênção dos irmãos, eles partiram ali para a cidade de Seleucia e dali de Seleucia eles navegaram até a ilha de Chipre. Esta ilha que é a terceira e mais populosa ilha do mar Mediterrâneo. E aproximando-se da ilha de Chipre, Paulo e Barnabé navegam até a cidade de Salamina, que ali havia o templo, a sinagoga dos judeus, um lugar onde eles liam a palavra de Deus, aprendiam acerca de Deus, e ali também eles contaram com o apoio ali de João, né? Aí estavam ali pregando ali naquela cidade, e foi Paulo e Barnabé por toda a parte da ilha pregando, anunciando o evangelho em toda a parte daquela ilha, até que eles chegaram em Pafos, onde morava ali o representante da ilha, chamado Sérgio Paulo. E Sérgio Paulo sempre andava junto também com um homem chamado, né, Elimas, o feiticeiro. E ali, quando o Sérgio Paulo quis ouvir falar acerca do evangelho, Elimas fez de tudo para impedir que Paulo mais Barnabé pregasse o evangelho para o Sérgio Paulo. Assim também nós aprendemos a segunda lição, que a Bíblia ela fala que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. E ele faz de tudo para que as pessoas não ouçam o Evangelho de Cristo. Porque quando a pessoa ouve o Evangelho de Cristo, a luz de Deus ela é resplandecida nessa pessoa e essa pessoa passa a ver como a luz do dia. Tudo fica claro, a pessoa passa a viver uma nova vida. E por isso o diabo faz de tudo para que as pessoas não ouçam o Evangelho de Cristo, mas que você possa permanecer firme, como Paulo. Paulo estava cheio do Espírito Santo, e ali foi e repreendeu aquele homem chamado Elimas e disse: olha, filho do diabo, você não cansa de querer impedir, desviar a verdade? Você não cansa de querer impedir que a verdade seja pregada? Agora você vai ficar cego. E Elimas naquele momento imediatamente ficou cego. E ali o representante daquela ilha, o Sérgio Paulo, ficou admirado com aquilo que havia acontecido, e também ele ficou admirado com a pregação do Evangelho. A Bíblia não relata se ele se converteu ou não, mas ele ficou admirado com a doutrina e o ensinamento de Cristo, que é totalmente contrário do que muitas religiões e muitas pessoas pregam e ensinam por aí. O ensino de Cristo, ele é algo totalmente diferente, é algo difícil de entender no começo, mas depois você faz todo sentido. E é uma maravilha quando você entende e compreende o Evangelho de Cristo. E após eles terem pregado desde Salamina até Pafos, em toda a ilha de Chipre, eles navegaram ao norte até chegarem em Perge, na Panfilha. E foi ali que João se apartou deles e retornou para Jerusalém. Eu não sei por qual motivo, mas Paulo e Barnabé seguiram viagem até a cidade de Antioquia da Pisídia.
Foi ali onde Paulo e Barnabé novamente chegaram ali nas sinagogas, onde estavam ali reunidos os judeus, estavam ali também alguns gentios que tinham interesse de conhecer a palavra de Deus, e foi aonde eles estavam ali pregando. E Paulo, a gente vê que Paulo tem sempre um costume, né? Sempre de primeiro ele ia e procurava pregar para os judeus. Sempre onde ele ia, Paulo, você vai ver em toda a história ali do livro de Atos, que Paulo sempre procurava pregar primeiro para os judeus. E depois ele pregava para os gentios, o qual foi a missão, o qual Deus designou para ele, para pregar aos gentios. Aos gentios, para quem não sabe, né, são aquelas pessoas que não são judias, pessoas que não nasceram judias. Então essas pessoas são chamadas e reconhecidas como gentios. E essas pessoas, quando ouvem o evangelho, elas não deixam de ser gentias. Elas são gentias, mas porém gentias que se converteram. Como, por exemplo, o judeu. O judeu, quando se converte a Cristo, ele não deixa de ser judeu. Ele é judeu, mas é um judeu que crê em Jesus. Então é um judeu cristão. Então, e é isso aí que Paulo tinha esse costume de pregar primeiro para os judeus e também, claro, para os gentios, o qual ele foi designado para. Quando Paulo e Barnabé saíram ali de Perge e foram para até Antioquia da Pisídia, eles chegaram ali no sábado, e no sábado os judeus tinham o costume de se reunir ou em casa ou nas sinagogas para lerem as escrituras e aprenderem acerca desse Deus que criou os céus e a terra, esse Deus maravilhoso e tremendo que nós temos. E quando Paulo chegou e Barnabé chegaram lá na sinagoga, eles viram que eles haviam lido ali aquela manhã todinha acerca dos profetas, e os judeus tinham o costume de dar oportunidade a alguém que conhecesse a palavra de Deus, que conhecesse um pouco acerca de Deus, para que fosse ali compartilhasse com eles algum conhecimento, algum entendimento. Foi quando Paulo levantou as mãos e pediu que os irmãos ficassem em silêncio, e ele começou a falar, mostrar o conhecimento que ele tinha. Foi onde ele contou um pedacinho da história do povo de Israel, onde eles estiveram por 450 anos. Né? Primeiro ele contou que Deus com a forte mão levou o seu povo ali no Egito, fez multiplicar o seu povo, e que por 450 anos fez com que o seu povo ali tivesse ali o apoio, a presença ali dos profetas e homens de Deus, dentre eles Isaías. Após os profetas, o Paulo fala a respeito do primeiro rei que se levantou, que foi Saul, e logo após Saul se levantou Davi, e após o trono de Davi, que era segundo o coração de Deus, Deus prometeu que dele viria o descendente, aquele que iria remir a Israel. E também ele falou a respeito de João que foi muito admirado, respeitado, embora não muito reconhecido, mas respeitado como um homem que conhecia das coisas de Deus. E ali ele falou que João havia dito que eu estou batizando com água, mas virá aquele que vai batizar vocês com o Espírito Santo, o qual eu não sou digno nem de desamarrar a sandália dos seus pés. Então Paulo chega para eles e fala, olha, está chegando hoje a salvação para vocês. Irmãos, isso que é o lindo no Evangelho de Cristo. Não importa o que a pessoa tenha feito, o que ela tenha passado na vida. Quando o Evangelho de Cristo chega a essa pessoa, na verdade está chegando a salvação para essa pessoa, uma oportunidade de transformação. E quando a pessoa crê, aceita Cristo na sua vida, essa pessoa passa a andar em uma novidade de vida, porque a salvação não é por merecimento, mas a salvação é uma graça dada por Deus. Então, Paulo estava dizendo, está chegando hoje a salvação para vocês através de nós. E eles acharam aquele discurso de Paulo muito interessante e pediram que Paulo retornasse no próximo sábado para também pregar a respeito disso que ele havia falado. Então tudo bem. E no outro sábado Paulo voltou, e agora na verdade algo diferente aconteceu. A sinagoga estava lotada, já não tinha poucas pessoas, estava lotada de gente, pois eles queriam ouvir aquilo que Paulo estava dizendo. E ali lotou ali aquela sinagoga de gentios. Foi onde os judeus viram aquele monte de gente que estava se reunido ali para ouvir o discurso de Paulo, e os judeus se encheram de inveja. O diabo encheu os judeus de inveja, porque eles tinham medo dos povos mudarem os costumes, né? E por inveja eles foram e começaram, Paulo começou a falar, eles começaram a blasfemar, dizendo que o que Paulo falava era coisa que não tinha nada a ver, Paulo estava louco. E ali eles incentivaram algumas mulheres para perseguir, umas mulheres para se levantarem contra ele, Paulo e Barnabé, e essas mulheres incentivaram muitas pessoas, mas eu pulei um detalhe.
Enquanto o Paulo pregava para os judeus resistiam, os gentios estavam ali com sede de conhecer mais desse Deus. Assim como muitas pessoas que não conhecem a Deus, elas têm uma sede de conhecer esse Deus, como nós falamos, e que você possa ser usado para pregar às pessoas que nunca ouviram falar de Deus pela religião, mas Deus é muito mais do que uma religião. Deus ele é a presença na nossa vida, Ele quer estar presente de nós e Ele fez isso através do seu Filho Jesus, nos dando o teu Espírito para habitar em nós, e hoje Ele habita em nossos corações. Ele quer ser o Senhor da sua vida, meu querido, Ele quer ser o Senhor da sua casa, por isso não te impeças, busca o Senhor, deixa o Espírito Santo de te usar. E ali estava aquele gentio com sede de conhecer o Evangelho, e os judeus rejeitaram. Então Paulo disse: olha, eu fui enviado para pregar para os gentios, se vocês não querem o Evangelho, eles querem. E naquele momento os gentios fizeram uma festa, falaram: opa, ficaram tão felizes a respeito de que Deus dos céus havia amado eles. Isso foi tão lindo, isso foi tão maravilhoso. Mas mesmo assim eles convenceram aquelas mulheres judaicas, para que se levantassem contra eles, e ali elas se levantaram, usaram algumas pessoas para lutarem contra eles, mas aquilo ali eles ficaram firmes, e aí até o momento que eles foram e saíram de Antioquia da Pisídia, e como diz a palavra de Deus, eles sacudiram a ponta dos pés, como Jesus havia ensinado, e eles seguiram felizes e alegres, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Eles seguiram felizes e alegres. Assim é aquela pessoa que é cheia do Espírito Santo. Não importa a perseguição, não importa o que aconteça contra ela, ela está feliz, porque ela está cumprindo aquilo que ela foi chamada. Quando a pessoa ela é cheia do Espírito Santo, quando a pessoa ela se entrega a Deus, a única verdadeira alegria que ela tem, como Jesus disse: a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai, este é o meu pão. Essa é a alegria da pessoa que serve a Deus, de ver pessoas se convertendo, não uma religião, mas se convertendo, se entregando verdadeiramente a Deus e tendo as suas vidas transformadas. Isso é lindo, isso é maravilhoso. E assim termina o capítulo 3. Quando eles saíram ali de Antioquia da Pisídia, chegaram em Icônio, da mesma forma, eles ali em Icônio também tinham uma sinagoga, como eu já falei, um lugar que eles se reuniam para aprender acerca de Deus. Quando eles chegaram, começaram a pregar, Paulo com esse mesmo discurso que eu acabei de falar com vocês, Paulo começou a falar a respeito das coisas de Cristo que foi enviado para nos salvar. Muitos judeus e muitos gentios se converteram, mas sempre teve aqueles que tentaram resistir. Mas muitos nas pregações de Paulo se converteram ao Senhor, e aquela cidade começou a ser tomada pelo Evangelho, a alegria de Deus. Mas sempre tinha aquelas pessoas que procuravam resistir. Os da religião, que queriam guardar a religião, estavam cegos por causa da religião. Gente, a religião cega as pessoas. A religião faz você matar em nome de Deus. Mas eles estavam na alegria ali naquela cidade. Aquela perseguição não estava impedindo, mas não estava adiantando. Porque apesar da perseguição, a palavra de Deus fala que Paulo e Barnabé permaneceram firmes, resistindo. Não com ignorância, não resistindo na força do braço, mas eles resistiram até o que eles puderam. E ali a gente viu que a religião estava perdendo para o verdadeiro evangelho de Cristo, para o verdadeiro conhecimento de Deus. E a cidade estava sendo tomada cada vez mais. E depois que aqueles judeus, aquelas pessoas fanáticas, os religiosos, viram que não tinha como mais evitar o evangelho ser anunciado, eles bolaram um plano de reunir pessoas importantes e apedrejarem Paulo e Barnabé. Não com medo, mas com cuidado, Paulo e Barnabé foram e se retiraram de Icônio. Mas ali estava a cidade todinha incendiada por causa do Evangelho. O Evangelho por si só, meu irmão, ele se espalha. Você hoje pode pegar a palavra de Deus e pedir: Espírito Santo, me ensine. E você vai ver o quanto Deus vai te encher e vai te abençoar. Saíram de Icônio e chegaram em Listra. A bênção continuou, eles continuaram pregando. Chegaram em Listra, começaram a pregar a respeito de Deus para vários pagãos, pessoas que buscavam outros deuses. Foi quando Paulo, vendo que um homem com o qual eles estavam pregando ali ouvia e tinha fé para ser curado, o Paulo pega este homem que estava enfermo, paralítico desde a sua nascença. Paulo vai, pega nas mãos dele e levanta, e ele é curado. Aí aquelas pessoas daquele lugar começam a tratar o Paulo e Barnabé como se fossem deuses. Eles chegam a dizer: os deuses desceram até nós em forma de homens. Aí chamaram Paulo de Mercúrio, chamaram Barnabé de Júpiter, e aí queriam até mesmo fazer sacrifícios
para eles como se eles fossem deuses. Foi onde Paulo, desesperado, falou: não, gente, nós rasgaram suas vestes e disseram: nós somos homens como vocês. Opa, Deus está hoje através de nós chamando vocês para servir a Ele. É Cristo, é Ele o principal, é por causa dele que nós estamos aqui anunciando o Evangelho para vocês. Mas mesmo assim eles não quiseram, eles não deram ouvido para Paulo e Barnabé, mesmo assim eles fizeram sacrifícios, mas aonde Paulo também fez um discurso que eu acho muito interessante. Disse para eles: olha, por um bom tempo Deus deixou todos os povos da terra, cada um seguiu o seu Deus. Mas Deus mesmo assim não deixou de mandar a chuva, não deixou de crescer o campo, a flor do campo. Deus deixou todas as pessoas seguirem o Deus que elas achavam que era Deus para ela. Mas Deus ele sempre procurou guardar o seu povo. Mas agora Deus está chamando para que todos os povos busquem a Ele, porque Ele está disposto a perdoar. Ele diz na sua palavra: busca porque Ele é misericordioso em perdoar, Ele é rico em perdoar, porque Ele quer perdoar a todos. E Ele está chamando a todos os povos da terra a se renderem a Ele. E Ele estava fazendo isso com aquele povo de Listra. E muitos ali com certeza se converteram. Mas aí veio algumas pessoas de outras cidades ali que estavam ali, já tinham usadas pelo diabo, e elas foram se levantaram e ali eles apedrejaram Paulo e Barnabé nessa cidade, até que eles ficaram como se estivessem mortos. E aí foi onde que eles permaneceram ali. Alguns discípulos acolheram eles, cuidaram deles, e no dia seguinte eles saíram, como se diz, de Listra e foram para a cidade de Derbe. E foi ali em Derbe também que onde Paulo e Barnabé pregaram ali para várias pessoas ali. Aquela cidade ali se rendeu ao Senhor Jesus, foi uma bênção. E assim termina a viagem. E Paulo depois retorna ali, voltando para Listra, depois volta ali para Icônio, depois passa por Antioquia da Pisídia. Sempre eles passavam retornando, deixando uma pessoa, um ancião, uma pessoa de Deus responsável ali. Eles foram implantando igrejas e eles foram colocando ali pessoas responsáveis para estarem ali, o qual o Paulo foi se comunicando através das cartas, que nós vamos aprender mais para frente aí, como que eram essas cartas, como que elas eram feitas, e aí foi onde ele retornou, foi retornando até Perge, e depois eles retornaram até a Antioquia, aonde estavam reunidos os homens de Deus, se reuniram novamente, e Paulo pôde contar para eles como que foi essa viagem linda e abençoada, e que você possa viver assim todos os dias, essa aventura. E outra coisa, eles não estavam preocupados em guardar sua vida, eles estavam preocupados em cumprir a missão de Deus. Eles tinham como se fosse uma honra. Foi onde Paulo alertou para aqueles irmãos ali de Derbe, dizendo que sempre quando Paulo retornou nas cidades, dizendo para que eles permanecessem perseverantes. Ali não importa a perseguição, pois era uma honra sofrer por causa de Cristo. Que você entenda isso, meu querido. Saiba o quão honra que é você ser perseguido por causa do Evangelho de Cristo. Que você viva para isso, que você viva para a eternidade e não para coisas que vão passar e vai te levar a lugar algum, mas que você viva para a eternidade. Que Deus te abençoe nesse dia tão lindo e abençoado, no nome poderoso de Jesus. E até o próximo estudo, que nós vamos estar estudando no livro de Atos. Ficam todos na paz, que Deus abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Então vamos orar, vamos falar com Deus. Pai querido, Pai amado, não há outro além de Ti, que salva, que liberta e que perdoa, Pai, o pecador. Oh Senhor, o que seríamos de nós se não fosse o sacrifício do Seu Filho Jesus naquela cruz? Mas o Senhor está nos dando uma nova oportunidade, o Senhor está dando oportunidade a esse meu ouvinte, de, meu Pai, buscar o Senhor, se render ao Senhor e se entregar, pois a Tua palavra diz que os planos do Senhor são infinitamente maiores e melhores do que os nossos. Pai, que ele possa hoje se render como Abraão, Pai, que saiu do meio da sua parentela, que se rendeu ao Senhor, ao seu propósito, que decidiu, estava disposto a abrir mão do que ele tinha de melhor, que era o seu filho. Mas o Senhor, meu Pai, estava, meu Pai, vendo o coração dele. O Senhor é o Deus que sonda os nossos corações. Pai, que o Senhor, meu Pai, venha, meu Pai, sondar os nossos corações e que venha nos fazer ser entregues a cada dia, Pai, a Tua vontade, o Teu querer, que é bom, que é perfeito e é agradável, Senhor. Deus, eu abençoo em nome de Jesus todos esses nossos ouvintes e que, Pai, que ele possa conhecê-lo mais e mais, Pai,
no período que eles estiverem meditando a sua palavra, que eles sejam um instrumento do Senhor, como Paulo e Silas foram, meu Pai, como Paulo, meu Pai, e Barnabé foram, e todos os homens de Deus que estão sendo usados pelo Senhor, dia após dia, para que o Evangelho do Senhor seja anunciado e pregado por todas as partes. Deus, eu abençoo essa vida e determino que a pessoa que está nos ouvindo, está passando por um mal, eu determino agora que este mal desapareça no nome de Jesus, como aquele homem que se levantou, que era paralítico a vida toda, se levantou. O mesmo evangelho está sendo pregado para essa pessoa, e essa pessoa que crer no Senhor Jesus, o poder de Deus está envolvendo essa pessoa, e ela é transformada neste momento pelo poder que há no nome de Jesus. Deus, eu oro pelo familiar dessa pessoa. Deus, alcança os nossos familiares todos, ó Pai. Que o Senhor venha estar guardando eles, ó Pai, como diz na Tua palavra, Senhor, de todo mal, para que eles também ouçam o Evangelho do Senhor, ouçam a Tua palavra e sejam transformados. Pai, a única e verdadeira religião, Pai, que o Senhor fundou é a religião de cuidar de órfãos e das viúvas. Pai, nós devemos cuidar do nosso próximo. Chama a nossa atenção, Pai, para estarmos cuidando do nosso próximo, meu Pai, a cada dia, no nome de Jesus. Pai, obrigado pela Tua palavra. Eu te adoro, eu te agradeço de todo o coração, em o nome de Jesus. Lá na cruz, Jesus, te adorarei pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, te adorarei pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir a sua presença, pela total certeza da tua existência, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir sua unção, te adorarei, te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei, adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir sua unção, te adorarei, te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador,
que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem